Você está em um relacionamento abusivo e ainda não percebeu. Meu nome é Lilian Guerra, eu sou psicanalista e venho trazer esse tema extremamente importante porque eu tenho visto casos recorrentes de mulheres que chegam até mim se sentindo cansadas, ansiosas e culpadas por tudo de ruim que tem acontecido ali no núcleo familiar, tentando fazer aquela família dar certo, funcionar. E aí a gente começa a investigar, entender o que está por trás dessa angústia, dessa ansiedade, dessa autodepreciação, desvalorização, falta de amor, falta de propósito, tristeza profunda. E muitas vezes a gente chega a um lugar que muitos não querem nem ver, que o problema não é ela, mas sim o relacionamento abusivo que ela está vivenciando. E quando eu falo um relacionamento abusivo, mais especificamente do transtorno narcisista. Sim, a gente precisa falar disso, porque justamente essa mulher que vive os valores, que segue a fé, que quer fazer dar certo à família, que cuida de todo mundo, justamente essa é a vítima perfeita que o narcisista gosta de agarrar e sugar até a última gota de vitalidade dessa mulher. Então ela chega para mim extremamente debilitada, ansiosa, e aí a gente começa a investigar e ver um padrão de comportamento. Veja, às vezes nós temos comportamentos que são ruins, que atingem a outra pessoa, mas a gente percebe em algum momento que está fazendo mal, pede perdão, tenta melhorar genuinamente. A gente tem empatia pela outra pessoa. Agora, a pessoa que tem um transtorno narcisista, ela não tem empatia verdadeira. Ela tem um ciclo de comportamento que se repete ao longo dos anos, ao longo do tempo. E você precisa identificar no seu relacionamento se é um comportamento, um erro pontual ou se é um ciclo de prisão de um narcisista. E é por isso que eu me propus trazer esse tema aqui, para que você consiga olhar para o seu relacionamento e ver se não é justamente essa pessoa que está do seu lado que está esmagando a sua vitalidade, a sua autoestima e tudo mais. Vamos desde o início. Como que começa esse relacionamento? Ele não chega como um homem mau, pelo contrário. Ele chega primeiro identificando se você pode ser a vítima dele. Isso é legal até mesmo para quem ainda não está em um relacionamento, para que você possa observar se essa pessoa que você está conhecendo tem esse tipo de comportamento e você não vai precisar levar anos aí da sua vida para identificar. Como que chega? Você começa a observar essa pessoa. Então, esse que tem um transtorno narcisista, esse narcisista, ele vai identificar uma possível vítima. Ele identifica primeiro uma mulher alegre, tranquila, com fé, nananã, só que ele identifica uma carência, algum sentimento ali que ele pode parasitar. É como se fosse uma ferida aberta. O que o parasita? Se a nossa pele ela está muito bem revestida, o parasita ele não consegue se instalar aqui. Ele precisa de uma ferida. Presta atenção. Se eu tiver uma ferida, o parasita encontra abertura para entrar e parasitar. É mais ou menos isso que o narcisista faz. Ele vai começar a te estudar para ver onde está a sua ferida, para que ele possa entrar na sua vida e se instalar nela. Então, no começo, muitos colocam assim como love bomb, mas quando fala love bomb, que é aquele bombardeio de amor, pode ser um pouco vago, pode ser difícil da pessoa que está conhecendo o outro identificar. Mas, com essas informações que eu vou te dar agora, você vai conseguir identificar muito rapidamente que ele é um parasita. Por quê? Não é só fazer todo o amor e carinho. Não. Ele vai te estudar. Então, ele vai parecer muito atencioso, não é porque ele está tendo uma troca de conexão emocional com você, não. Ele está te estudando. Ele vai fazer com que você consiga se sinta tão à vontade para falar das suas dores, dos seus problemas, dos seus sonhos, das suas angústias, e tudo isso ele vai o quê?
coletando informações até encontrar as suas vulnerabilidades e aquilo que ele precisa ser para se instalar na sua vida. Se você quer um cara assim, por exemplo, você quer um cara católico, ele vai se transfigurar nesse cara católico, mesmo que ele não seja. Se você quer um cara assim assado, ele vai se transfigurar no que você quer que ele seja. Ele vai criar um personagem daquilo que você sonhou de um homem. Se é presente, ele vai te dar presente. Se é viagem, ele vai te dar viagem. Ele vai fazer o possível para criar uma máscara daquilo que você gostaria que ele fosse. Porque ele vai te estudar. Então ele vai ver o que você quer de um homem. E aí, quando ele identificar o que você quer de um homem, ele vai começar a se comportar como esse homem. E vai parecer tudo mágico, vai parecer tudo maravilhoso. Você finalmente encontrou o homem de Deus para sua vida. Mas na verdade, ele se aproveita da sua carência, que por mais que o seu corpo sinta alguma coisa estranha, porque o seu corpo vai te avisar. Sim. Você vai sentir ansiedade perto dessa pessoa, você vai sentir que tem alguma coisa errada, mas você não vai dar ouvidos à sua intuição, porque você está encantada, porque você está viciada nessa imagem que ele criou de homem bom, de homem atencioso, de bom moço, de homem desejado por muitas mulheres e que, olha, aproveite, agora a atenção está em você. E aí ele vai começar a te prender. Quando ele perceber que você mordeu a isca, que você comprou a ideia de que ele é um cara maravilhoso, ele vai começar a fazer um processo para prender você. E nesse processo inclui tratamento de silêncio, então ele começa a se afastar para que você o procure. Ele começa a fazer triangulação. Olha como eu sou desejado por outras pessoas. Entende? Então ele vai fazer alguns mecanismos e ele vai testando, vai vendo o que funciona com você. Se não funciona de um jeito, ele vai mudar a tática. Para que você comece a inverter, para que ele se infla o ego e você comece a correr atrás dele. Porque o ego dele é frágil. Ele tem uma autoestima baixa, ele precisa que você o valide. Ele precisa que você diga o quanto ele é incrível. Então ele quer fazer você correr atrás dele. Então ele vai te entregar aquilo, a imagem do homem que você gostaria que ele fosse. Ele vai se transfigurar nesse homem. E depois vai tirar todo o afeto para que você corra atrás dele e valide. E se você não correr atrás dele, ele vai mudando a estratégia até encontrar uma forma de te manipular. Se o silêncio não funcionar, se a triangulação não funcionar, ele vai começar a fazer o quê? Se vitimizar. Vai parecer vulnerável para você. Vai chorar. Vai falar que você é a mulher da vida dele. Tudo isso para que você fique presa a ele. E aí, quando começa a funcionar, ele começa a criar um mecanismo de aprisionamento dessa mulher. Sim, ele vai te colocar numa prisão. E ele vai fazer de todas as formas possíveis e imagináveis para que isso aconteça. Primeiro, tirar sua autoestima. Ele não vai te elogiar, ele vai apontar defeitos, vai falar, olha como você é desorganizada, olha como... Vai pegar qualquer defeito seu e vai fazer isso se ampliar, mas muito sutil, sem você perceber. Olha como você é impaciente, olha como você é nervosa, você precisa melhorar nisso. Como se fosse um cuidado, um amor, mas na verdade ele quer fazer você perder a sua autoestima, a sua autoconfiança, apontando defeitos. E você tem que agradecer, porque ele tá com você mesmo você sendo essa pessoa horrível. Entendeu? E aí ele começa a minar aos pouquinhos a sua autoconfiança, a sua imagem, o seu comportamento. E ele vai tentando te moldar. Mas na verdade, não é para te melhorar, é para te aprisionar. Porque você é insegura, você não vai buscar outra pessoa. Você é insegura, você vai aceitar o comportamento abusivo dele. E aí, isso vai tirando a sua alegria. Aquela pessoa lá do início, que era alegre, contente, que ele conheceu, ele tá sugando essa alegria. Porque ele mesmo
não tem essa autoconfiança toda. Então ele precisa destruir a sua confiança para que ele se sinta melhor que você. E aí ele vai tirando a autonomia. Então primeiro ele tira a autonomia emocional. Então você começa a depender da validação dele. Então você começa a ter comportamentos para que ele te valide. E depois ele começa a fazer um aprisionamento financeiro. Ele vai fazer manobras para que você fique presa financeiramente a ele. Se você ganha bem, ele vai dar um jeito de você se endividar. Eu vi um caso, inclusive, recente, tá na mídia, não vou falar o caso específico, mas dependendo aí você vai pegar que caso que é. Onde esse homem começou a minar a autoestima dessa mulher de tal forma que ela apelou para cirurgias plásticas que não precisava. E essas, e essas cirurgias plásticas fizeram ela ficar presa financeiramente a ele. Por quê? Porque comprometeu o salário dela. E aí ele, como era o provedor da casa, não, deixa comigo. Aí ela tinha contas para pagar, as cirurgias, porque ele minou a autoestima dela, fez ela se endividar e agora ela depende financeiramente dele. Ou seja, fica mais difícil de sair. E o terceiro, que normalmente é muito comum, dependendo do tipo da mulher que é prender através de filhos. Porque quando você tem filhos com narcisistas, você tem um elo eterno ali com ele. E ele quer justamente isso, que você fique vinculado a ele. Então ele vai minar seu emocional, vai minar sua vida financeira e vai te prender com algo como um filho, nem que seja um filho adotado. Eu já vi muitos casos que também, mesmo com a adoção de filhos, ele nem gosta desses filhos, ele nem queria esses filhos, mas ele usa esses filhos para te prender, para que você fique naquele ciclo e não consiga sair. E aí, ele vai sugando a sua energia e você vai se sentindo sobrecarregada, você vai se sentindo cada desvalorizada, controlada, inferiorizada. E aí começa a te trair, inclusive, né? Então, normalmente o narcisista ele não é fiel. Aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada. E você fala, então, eu vou sair desse relacionamento. Ele deixa? Ele não deixa. Ele não deixa. E ele te conhece. Ele sabe cada ponto fraco seu. E ele mina cada momento feliz. Cada momento a dois ou de família que seria bom, que tem um planejamento para passear, para sair, para ter festa, ele vai dar um jeito de minar essas saídas, esses passeios, esses momentos que eram para ser bom, que eram para ser prazerosos, ele vai minar. E ele vai fazer tudo o contrário do que você deseja, só para te irritar. Se você é sexualmente mais ativa, ele vai tirar isso de você, só para te fazer sofrer. Se você não quer sexo, ele vai forçar para que você para te sofrer mesmo, para te subjugar. E se você não quer ter mais filhos, mas você é católica, ele vai forçar você a ter mais filhos. Entende? Ele vai fazer tudo o inverso do que você quer para te subjugar, para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele tem um controle sobre a sua vida. E uma coisa interessante para se observar no início, que eu esqueci de falar, naquele momento em que ele está estudando a sua vítima, ele testa limites. Presta atenção, ele testa limites. Então, você começa a se relacionar, ele começa a te estudar, ver onde está seu ponto fraco e começa a se apresentar como aquele cara maravilhoso que você gostaria que ele fosse. E aí, além disso, ele testa os seus limites. Se você fala não para uma coisa, ele vai forçar mais um pouco para ver se você abre mão dos seus valores, para ver se você abre mão dos seus limites, pelo bem do relacionamento, pelo bem do amor. E cada vez mais ele vai avançar nesses limites. E é por isso que quando o relacionamento já está instalado, já está num casamento, ele não te respeita em nada. Ele vai passar por cima de você.
Se você quer uma coisa, ele vai fazer outra. Só para se provar o grande, o fantástico. E ele vai jogar tudo na sua cara. Se ele financeiramente paga as contas da casa, enfim, ele vai se vangloriar e falar que é o provedor e que você depende dele. Entende? Se ele estuda mais, ele vai jogar isso na sua cara. O quanto ele é superior intelectualmente a você. Ele vai sempre ele vai sempre te diminuir e você tem que sentir que você tem que dar graças a Deus por estar com ele. Sem contar que ele vai te sobrecarregar, ele nunca vai te aliviar. O narcisista nunca vai aliviar. Muitos casos que eu já peguei, inclusive, o homem ele enche a mulher de trabalho, enche a mulher de obrigações, enche a mulher de filhos. E ainda fala, e no final do dia ainda quer sexo e tudo, e fala que o problema é ela. Que ela é desorganizada, que ela é preguiçosa, que ela é isso e aquilo. E ela não consegue perceber, e ela começa a se sentir mal. E começa a sentir a autoestima baixa, e não quer sair porque coloca uma roupa, se sente mal, mas não percebe que foi ele que a fez assim, que tá pressionando a autoestima dela, que tá fazendo com que ela não tenha nem tempo para pensar. E ele coloca muitas e muitas obrigações em cima dessa mulher, que ela fica realmente muito subjugada. E ela não consegue perceber. E ela começa a inverter. E tem uma palavra que eu não gosto muito dessas palavras em inglês, mas tipo gaslight, né, que o pessoal fala, que é ele começa a confundir a sua cabeça. E aí ele começa a inverter. Tudo que você começa a observar e falar, não, você fez isso, ele inverte. Não, você. O problema é você. Você que não é bom o suficiente. Você que não é paciente. E aí ele vai fazendo de tal forma com que você exploda. E aí, tá vendo? Aí, ó. Ó você aí. Quando você surta, ele mostra. Tá vendo? O problema é você. O problema não sou eu. E é justamente aí que ele gosta. O narcisista ama a sua reação. Ele faz de tudo para que você tenha essas reações emocionadas, para que você corra atrás dele, para que você tente arrumar relação, para que você xingue, para que você brigue, para que você bata, para provar que ele é o equilibrado emocionalmente, para que ele é o correto, para que ele é o superior e você é a louca. Sim, você é a louca, que não pensa na família. E se ele for entendido do catolicismo, ele vai usar todas as vertentes católicas contra você. Porque você não está sendo submissa, porque você não está, olha, só temos que ter filhos, você temos que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai usar tudo contra você. Ele vai. Ele vai usar a fé contra você. E aí, quando você se dá conta que tá difícil e quer sair, ele não vai deixar você sair. E aí, pode ser que quando ele vê que realmente você vai sair desse relacionamento, vai ter aquele momento de vulnerabilidade. Ai, a família, o amor, eu te amo, não sei o que, nanana. Ele vai tentar manipular para que você não saia. Vai parecer o mais amoroso, o mais arrependido. E ele pode, inclusive, chorar. Sim, ele vai chorar, se for preciso. Se ele vê que é isso que vai te prender, ele vai testar. Ele vai testar a frieza, se não der certo. Ele vai testar a triangulação, ou seja, o ciúme. Se não der certo, ele vai testar ser amoroso. Se não der certo, ele vai chorar. Se não der certo, ele vai falar da infância traumática dele. Se não der certo, ele vai falar que vai se matar. Qualquer coisa para te prender. E às vezes uma coisa curiosa é que ele inverte. Ele fala, eu que quero separar. Eu que não aguento mais. Às vezes ele faz isso. Mas para que você corra atrás. Para que você fale, não, pelo amor de Deus, não vamos separar. É, desse jeito. Tudo para te prender. O relacionamento com um narcisista é uma prisão onde você é torturada diariamente. Vou repetir. Um relacionamento com um narcisista é uma prisão onde você é torturada diariamente. E ele vai fechando cada brechinha dessa prisão
para que você não consiga sair. Sua autoestima, sua finança. Inclusive, vai te isolando, ou seja, aquelas pessoas que poderiam te ajudar, que poderiam te apoiar, que poderiam te libertar, ele vai sutilmente afastando. Colocando defeito, falando, olha, presta atenção, fulano assim, assado. Vai colocando defeito na sua família, seus irmãos, conhecidos, amigos, para que você fique isolada. Isolada e não perceba que ele é esse manipulador narcisista. Porque aí, você não percebendo, você não tendo rede de apoio, você não consegue se libertar. Você não consegue sair. E aí, presa financeiramente, presa com filhos, ou se você, pode ser que ele, se ele não tiver filhos, às vezes é por conta de outras questões. Mas se ele puder te prender com filhos, ele vai fazer. E aí ele vai te cercando a tal ponto, chega um certo período que essa mulher já não vê nem como sair mais disso. Na verdade, às vezes ela nem percebe. Primeiro ela acha que o problema é ela, então ela busca ajuda para tentar melhorar, mas não consegue. Ela não consegue melhorar porque o problema não tá nela, tá no parasita. Quando a gente tem algum problema de saúde, que é um verme, que é um parasita, como que a gente melhora de saúde? É tomando vitamina? É fazendo atividade física? Não. É eliminando esse parasita. A gente tem que tirar esse parasita do corpo. Senão ele suga todos os nutrientes que você receber. E esse parasita é mais ou menos assim. Tudo que você receber de bom, de Deus, das pessoas, terapia, ele vai sugar, ele vai minar. E é mais ou menos isso. É preciso sair. Só que ele fez uma prisão. Então, para sair, começa um outro processo. Porque no momento em que essa mulher dá esse passo, realmente de sair, e ele vê que não vai ter como segurar, ele vai, tá, você vai sair, mas você vai sair quebrada. O que ele faz? Tenta minar para que ela não leve dinheiro nenhum, que ela fique, né, muito mal financeiramente. Ele com traumas emocionais, falando que ela não vai conseguir mais ninguém, que ninguém quer ela, que só ele que é capaz de aguentar ela, que ela não tem valor nenhum. Ele vai usar os filhos contra ela. A principal arma, né? Então ele vai usar os filhos contra. E também ele vai minar a moral dela. Então ele vai começar a criar uma história para todo mundo, onde ele é o coitadinho, ele é a vítima, porque lembra, ele vive de máscaras. Então todo mundo fora acha que ele é maravilhoso. Só você, que tá dentro de casa com ele todos os dias, sabe o quanto ele é ruim com você. O quanto ele te detona todos os dias. Sutilmente, você nem percebe. Quando você perceber, você já tá lá no chão. Achando que você não sabe nem de onde veio. Mas é ele. E aí, para as pessoas de fora, elas nem acreditam na sua história, porque ele parece muito bom, muito perfeito, muito honrado, muito católico, muito religioso. Ele jamais faria uma coisa dessa. Pois é, mas fez. E aí, quando você der esse passo para fora, ele vai te difamar para todo mundo. Vai falar quanto você é louca, quanto você é isso, aquilo, quanto você não pensou na família. Vai te difamar. E ele não vai aceitar acordos. Você vai tentar fazer acordos, ele não quer acordo. Ele não quer acordo. Você vai ceder tudo para ele, mas ele não vai querer, ele não vai fechar. Porque o narcisista, ele não quer algo bom para as duas partes. Ele quer se sentir no controle da situação e acima de você. E tudo que for aparentemente bom para você, ele vai tentar destruir. E na relação, se você olhar para trás, é assim, é uma promessa de algo bom, e quando você vai receber de fato aquilo que é bom, sabe quando você está recebendo, ele tira. Ele te dá alguma rasteira para que você não fique tão feliz. Ele não quer te ver feliz. Ele quer sugar sua vitalidade.
Ele quer sugar a sua alegria. Ele quer te subjugar. Então parece, e aí você fica dependente, fica sem entender, porque uma hora parece que ele vai entregar tudo, parece que ele vai cuidar, parece que ele vai amar, parece. E aí quando você vai, ai, finalmente eu vou descansar aqui num amor, ele te dá uma rasteira. Ele fala algo que te deixa insegura, ele te prende, ele te isola, ele te subjuga. E você vai ficando cada vez mais na mão dele. Ele vai tirando seu patrimônio. Ele vai, não, deixa que eu controlo aqui o financeiro. É, vai aparecer o provedor. Mesmo se ele ganhar menos. Você nunca vai saber o que ele tem. Não, ele vai esconder. Ele vai dar um jeito de esconder. Porque ele tem que te controlar, te subjugar. E quanto mais você tentar sair, mais ele vai te apertar, mais ele vai te prender. E ele vai tentar identificar até o momento em que ele, ai, não aguento mais essa aqui, vou para outra. Ele achar uma outra vítima melhor, talvez, se ele encontrar a sua sorte, se ele encontrar uma outra vítima que ele acha que vale mais a pena, aí ele sai mais rapidamente. Agora, se não, ele não vai te soltar tão fácil. Bom, eu tentei fazer um resumão desse comportamento, perdão, que eu tenho observado em muitos casos, especialmente essas mulheres católicas, boas, de bom coração, que sempre fica na esperança de que esse homem vai mudar, que esse homem vai melhorar, que talvez se eu for mais paciente, talvez se eu for mais amorosa, talvez se eu rezar mais, mas deixa eu te contar, ele não vai melhorar. Ele não vai porque ele escolheu ser assim. Não é à toa que chama de transtorno narcisista, ou seja, não tem cura, não é uma doença que se der um remédio vai curar, não. É uma condição que ele escolheu ser assim e Deus não interfere no livre-arbítrio de outra pessoa. Ele quer ser assim, ele vai ser assim. E para o seu bem, para a sua saúde emocional, a única saída é realmente se preservar, é realmente eliminar essa pessoa da sua vida. E uma das coisas que mais deixa ele louco, desestabilizado, que corta esse suprimento, porque ele suga de você as suas emoções. Quando você se torna indiferente a ele, qualquer coisa que ele faça pra você é indiferente, aí sim ele perde um pouco ali o rumo. E aí talvez ele procure uma outra vítima. Mas normalmente é muito difícil pra mulher que tá ali no meio do turbilhão identificar isso e ser realmente indiferente. Normalmente ela precisa de um apoio, precisa de pessoas e financeiro para conseguir sair dessa situação. Mas, né, como católica, eu preciso também falar da questão religiosa, a questão da fé. Deus, ele nos quer livres. Deus criou a gente, criou o ser humano para ser livre, para livremente escolher se vai amá-lo, se não, o que vai fazer. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento o quanto Deus preservava e prezava pela liberdade das pessoas, libertando o povo do Egito, tudo. E ele quer você livre. Se tem uma pessoa te subjugando, te aprisionando e te torturando todos os dias, então Deus não quer isso. Deus quer que você seja livre. E ele pode te libertar se você pedir. Então peça. Peça graça, sabedoria, de discernimento e principalmente de liberdade para poder servi-lo. E esse processo de liberdade normalmente é igual ao povo atravessando o deserto, saindo do Egito, vai sentir saudade das cebolas. Quando você estiver nesse processo de saída, você vai olhar para trás, ai, talvez era melhor ter ficado lá mesmo, porque tá tão difícil aqui. Mas depois que você atravessa e chega lá do outro lado, você fala, ufa, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu saí. Você não precisa ficar eternamente com essa pessoa. Ah, mas Lilia, eu sou casada na igreja. Ah,
Você não precisa. Deus quer você livre. Talvez esse casamento seja até nulo. E se for válido, às vezes é melhor que você viva a sua vida longe dessa pessoa do que junto. Porque muitas vezes essa pessoa tá te afastando muito mais de Deus. Porque te desestabiliza todo. Deixa ansioso, deixa mal. Será que é isso que Deus quer de você? E é engraçado, interessante que ontem a leitura do Evangelho era justamente do anjo que abre as portas da prisão para o apóstolo poder sair. Deus quer mandar esse anjo para abrir as portas dessa prisão que você está vivendo. É só você pedir, clamar. O povo pediu, o anjo foi lá e abriu as portas da prisão e eles nem viram e conseguiu sair. E você também pode sair se você pedir essa graça de sair dessa prisão. Não se contente. Não se deixe ser prisioneira. Deus quer livre. E se você está começando a conhecer alguém, pensando em entrar num relacionamento, muito cuidado. Se a pessoa testa seus limites, se a pessoa parece muito perfeita, se a pessoa faz você se abrir muito rápido e você começa a mostrar suas vulnerabilidades e essa pessoa começa a usar isso contra você. Começa a observar se essa pessoa tenta te fazer ciúmes, se dá tratamento de silêncio, se faz gaslight com você, se ela está tentando o tempo todo te manipular. Observe, essa pessoa está tentando me amar, se conectar comigo, sendo uma troca, onde eu entrego a minha vulnerabilidade, ele também, tudo mais, e a gente vai construindo algo juntos, ou ele está tentando achar as minhas vulnerabilidades para usá-las contra mim, para me manipular. E você vai vendo pequenos sinais. Ele força um limite aqui, força outro ali. Ele te manipula aqui, te manipula ali, te isola aqui, tira sua liberdade financeira ali. E assim ele vai construindo uma redoma que parece cuidado, mas na verdade é controle. E logo no início dá sim para perceber, se você estiver atento. E principalmente, se você estiver alinhado com Deus. Deus, ele ama a verdade. E se você pede para ver a verdade, ele vai te mostrar a verdade. Mas eu te pergunto, você está disposta a ver a verdade, ainda que isso doa? Ainda que você vai ter que abrir mão da ilusão desse relacionamento? Ainda que você tenha que atravessar o deserto? Muita gente não quer. Muita gente não quer atravessar o deserto. Muita gente quer ficar sendo subjugado, comendo cebolas no Egito. Entende? Porque é muito difícil. Porque vai ter perseguição, vai ter o deserto, vai ter angústia, tristeza. Mas tenha certeza, se você decidir pela verdade e a liberdade, Deus vai mandar tudo que você precisa para atravessar esse deserto, para se livrar dessa ilusão. Deus é um Deus de verdade. Ele não gosta de ilusões. Então, peça verdade e liberdade e veja a sua vida se transformar. Se esse tema mexeu com você, se você reconheceu isso em você ou em alguém, algum vizinho, alguma, deixa os comentários, compartilha com quem precisa ver esse vídeo. Eu faço atendimentos individuais também, se você precisar tirar suas dúvidas e me acompanhe para mais conteúdos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.